O chat está ao vivo. Vamos lá. Caralho, tem ad de 1 minuto e 15. Caraca, Twitch. Eu vou... Peraí, que o negócio aqui não tá me ajudando muito. Peraí. Olá. Está... Ah, sim. Junte-se, Twitch. Eu não... Tipo, por quê? Ads, quando todo mundo estiver pronto. Ah, é. Olá. Limpin, Tio Kakashi, Wolf, Draps, Nat, Dong, Seven, A Lonely Girl. Olá, quem está aí? Eu não. Mó rolê. Bom, vamos começar, galera. Peraí. Hoje o tema Hoje o tema é um pouco diferente do anarcoqueer. Hoje nós vamos falar do tema anarcoqueer. Sobre diversas conexões de gênero. Hoje o tema é racismo, gênero e pensamento colonial. Racismo, gênero e colonialismo. E aqui nós temos alguns elementos: colonialismo, supremacia branca, gênero e sexualidade. E esses elementos são importantes porque eles se conectam e se organizam de forma a se formarem a estrutura opressiva de gênero atual. Essa estrutura de gênero opressiva é necessariamente colonial. O gênero, como nós compreendemos hoje, é colonial. Ele é uma forma de pensamento colonial. Suas estruturas científicas são forjadas. E assim como raça, ele é uma fantasia, uma ficção criada para se manifestar. Por ser uma fantasia, uma ficção, assim como a raça, o gênero se manifesta de forma quase virulenta, violenta, claramente, e de outras formas. Vamos lá. Nós já entramos nas discussões de gênero várias vezes. O que é gênero? De onde ele vem? O que ele é? O gênero, ele, assim como a raça, é uma imposição colonial. Ele se forma a partir tanto da estatogênese, da formação do Estado, quanto a partir da formação da propriedade privada. Várias sociedades pelo mundo conseguem diferenciar terceiros gêneros. Só que a ideia de um terceiro gênero só faz sentido se você considera que existem apenas dois. Que existem apenas dois. O terceiro gênero é uma forma de tentar reclamar, reobter, reconquistar os gêneros antigos que aquelas sociedades tinham. Mas aqui vamos colocar. Existem linhas de terceiro gênero a partir de vários pontos. Aqui nós temos, por exemplo, vou colocar alguns dos terceiros gêneros que nós conhecemos, que são os mais famosos. Claro, tem o Two-Spirit, de comunidades indígenas dos Estados Unidos. Os Mahus, do Havaí. Por exemplo, Hijra, da Índia. Secrata, Madagascar. Bakla, das Filipinas. E por fim, que eu vou colocar aqui, tem as relações dos Yorubás, que não necessariamente um terceiro gênero, mas as relações de gênero diferentes.
Mas aqui nós temos o terceiro gênero. Eu iria falar mais que vindo da China, mas eu esqueci uma vista mais. Sim, existem gêneros chineses. Mas esses aqui são os mais conhecidos. E aqui nós podemos ver que o conceito de terceiros gêneros não é um conceito único. Não é um conceito que aparece apenas em uma cultura e nenhuma outra. Ele aparece em várias culturas diferentes ao redor do mundo, por diversos motivos e em diversas variações. Esse gênero aparece como forma de... Esses gêneros aparecem hoje em dia como uma forma de reclamação. Porque aqui nós vamos para o gênero. O gênero, ele é uma imposição colonial e hierárquica das formas de relação própria. A sexualidade, por consequência do gênero ser uma imposição colonial e hierárquica, a sexualidade é uma imposição colonial das formas de relação entre indivíduos. E aqui nós temos já uma relação bem... aqui nós temos uma relação bem interessante. O gênero, ele é imposto pela colonialidade através de uma relação própria. Porque você é algo. O pensamento colonial lhe atribui uma tarefa a lhe ser quando você nasce. Essa tarefa é imposta, ela é atacada, essa tarefa é existencial. Você nasce algo e você será algo. Algumas culturas dos Estados Unidos, por exemplo, indígenas, isso não fazia sentido. Isso não fazia sentido. Algumas culturas dos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que sonhavam com papéis de gênero distintos eram vistas dentro desses papéis de gênero distintos. E isso, por ser visto dentro de papéis de gênero distintos, essas pessoas funcionavam dentro desses papéis. Na maioria das sociedades pré-coloniais, o gênero era algo que você fazia, não era algo que você era. E aí é que está a grande coisa. O gênero pré-colonial, ele é algo que você faz. Ele é algo que você constrói. Ele é algo que você, constrói através dos outros e com os outros. É algo que você forma. Por exemplo, pessoas que faziam algumas tarefas específicas na comunidade eram vistas como pessoas daquele gênero. Ou seja, de diversas comunidades, gênero é algo que você faz dentro daquela comunidade. É como você se apresenta, é como você fala e quais lugares você está interessado em fazer. Isso é gênero. Isso era o gênero. Enquanto nas sociedades coloniais, depois do colonialismo, essa ideia, o gênero você é. Você nasce e você é aquilo. E nunca vai mudar. Você nunca vai mudar na história, porque você nasceu desta forma. E isso gera uma imposição violenta. O racismo, de forma semelhante à supremacia branca, surge por diversos motivos historicamente. Não vamos entrar na relação completa do racismo, mas o racismo ele ganha muita força, principalmente durante a colonialidade, ao ponto de que você não pode dissociar o racismo da escravidão. Um filósofo disse que o racismo não gera a escravidão gera o racismo. E isso é importante. A escravidão. Acontece um fenômeno durante o começo da colonização que é a escravidão
de milhões de pessoas das Áfricas. E, eventualmente, essas milhões de pessoas são classificadas dentro de um grupo racial negro. O grupo racial negro não existia antes de 1500. Não existia grupo racial negro, branco. Isso não existia antes de 1500. Esses grupos raciais não são apenas escravizados. A sua identidade é removida. As suas relações sociais são eliminadas e substituídas por relações coloniais. O que isso quer dizer? Pessoas escravizadas tinham a sua cultura removida de si mesmas. A cultura, por exemplo, Iorubá, que é uma das culturas que veio bem forte para o Brasil, a cultura Iorubá, que veio através de pessoas escravizadas, foi removida. Pessoas que construíam sua força através de suas relações comunais foram removidas de seus contextos. Eles foram impostas essas relações. Relações de gênero, sexualidade e de supremacia branca do colonialismo. E então entra a ciência colonial. A ciência colonial nos classifica como em grupos raciais. Só que a ciência colonial, como diz Foucault, já também nos diz uma outra coisa. A ciência colonial, ela não para em grupos raciais. O pensamento colonial ele não para em grupos raciais. O pensamento colonial continua a crescer. E o pensamento colonial continua a se desenvolver em todas as áreas. Eventualmente, o pensamento colonial sempre ia se desenvolver cientificamente. Cientificamente tentar justificar o gênero. E aí nós temos a ideia de sexo. Então nós temos que falar um pouco da ciência colonial. Nós temos que falar um pouco da ciência colonial para falar sobre como a ciência colonial justifica o gênero através do sexo, da ideia de sexo. Basicamente, existe uma ideia da superioridade da razão, de que a razão é absoluta, que ela é o começo e o fim de tudo, e de que a razão está em todas as relações humanas. A razão, ela se torna apoteótica. E eu falo isso num sentido de ela ganha características apoteóticas. O homem só será livre através da razão. O pensamento de que a razão, a ciência, a forma de pensar só é civilizada, e sim, civilizada, a partir do momento em que você segue os protocolos e padrões da razão europeia. Não é a razão islâmica, não é a razão chinesa, não é a razão dos povos africanos, mas a filosofia europeia. Ela se coloca como uma filosofia superior, racional, lógica e fundamentalmente correta. A razão se coloca como o determinismo da razão. Mesmo que a razão não esteja certa agora, a razão é a única forma de você conseguir qualquer forma de conhecimento. Logo, a razão pode estar errada agora, mas amanhã ela pode estar certa. É o determinismo da razão, de que a razão, a lógica, a ciência sempre vão chegar à resposta certa. Sempre vão chegar a essas respostas. Só que esse pensamento, e aqui a gente tem que colocar o pensamento colonial. Só que este pensamento, ele não se constrói de forma como as pessoas acham que ela se constrói. O pensamento colonial, ele justifica tudo
através da cientificização da humanidade. A cientificização da humanidade. O gênero é uma forma de O gênero, então, é encontrada uma forma de cientificizar as suas declarações. Sim, eles cientificizam as suas próprias declarações. Como, por exemplo, existem características unilateralmente masculinas e unilateralmente femininas, nas quais nós podemos classificar homem e mulher através do sexo. Isso não é verdade. Na verdade, eu estava lendo um artigo, fala assim que... Oi, waifuzinho. Tipo, na verdade, eu estava vendo um artigo que fala que se nós fôssemos honestos, o ser humano teria 8 sexos, não 2. Então, o pensamento colonial ele é cientificista. Ele é racionalista. Ele não é nem só racionalista, ele é ultra racionalista. A razão é a apoteose do homem. O homem só será livre através da razão. E isso começa a tentar justificar as suas... Só que isso tem um problema enorme. Ele não tenta questionar as próprias coisas que lhe foram colocadas. A razão colonial, ela é uma justificativa, ela não é uma razão real. Sim, Limpinho, eu vou procurar e eu te passo o artigo. Eu queria ver, tipo, eu procuro depois. Eu passo o artigo para você, sem problemas. Eu vou postar também quando a live ficar salva, eu vou postar no YouTube. Mas a razão colonial, ela não questiona a si mesma. Ela não questiona as coisas que já foram assumidas, ela não questiona. Existem coisas que foram assumidas que ela não questiona. Raça, ela não questiona. Sexualidade, ela não questiona. Gênero. E aí o que acontece? Sexo também é um construto social. Porque o sexo é informado e construído através do gênero, através do pensamento colonial. Existe uma verdade, uma razão, o gênero existe, logo nós vamos tentar explicar o gênero e por que ele existe através da racionalidade. E aí eles criam o sexo feminino e o sexo masculino e tentam atribuir características unilaterais e exclusivas a estes gêneros. Me passaram um outro artigo essa semana, e eu vou ter que salvar também. Me passaram um outro artigo que mostra uma pessoa do gênero masculino, identificava-se como homem, que produzia óvulos e esperma funcionais. Ele produzia óvulos e esperma funcionais. E aí é que tá. O gênero, como uma construção, ele se forma e é racionalizado através da lógica colonial. E então nós temos que ver como isso é imposto nas pessoas. E o gênero é necessariamente imposto através da supremacia branca. Como Lugones afirma, uma mulher negra, ela é primeiro negra antes de ser mulher. Porque o arquétipo social de mulher é uma mulher branca, burguesa e heterossexual e cis. Esse é o arquétipo de mulher branca, burguesa, heterossexual e cis. Este é o arquétipo mulher. A mulher negra, pobre, não cai neste arquétipo porque o arquétipo mulher, o arquétipo homem é racista, é classista e é homofóbico. Necessariamente. A razão pela qual... E nós temos que entender uma coisa. A razão pela qual pessoas gays são atacadas constantemente é porque elas demonstram incongruências de gênero esperado. Não estou falando que elas são trans ou nada disso. Eu estou falando que a sociedade espera um comportamento específico de gêneros e esse comportamento tem que ser absoluto e quem foge a estes comportamentos é, entre aspas, acusado de ser do gênero oposto. Muitas pessoas, nossa, você gosta de... Por que você está brincando de brinquedo de menininha? Estes arquétipos são impostos a partir de um pensamento colonial que cria uma essencialidade para que você seja de um certo gênero. Você, por exemplo, tem uma essencialidade masculina, uma essencialidade feminina, uma essencialidade do que for. Essa essencialidade
se forma a partir disso. Essa essencialidade é justificada pelo pensamento colonial. E aqui nós temos a supremacia branca. A supremacia branca define os parâmetros de gênero. E aí é que está a maior problemática do feminismo liberal. O feminismo liberal segue os parâmetros de gênero definidos pela supremacia branca. A mulher tem que ser protegida no mercado de trabalho. Mulheres negras nunca foram expulsas do mercado de trabalho, elas sempre tiveram trabalho. A mulher é vista como frágil e incapaz. Mulheres negras nunca foram vistas como frágeis, elas foram vistas como violentas ou fortes, ou, sabe, é diferente. A relação social entre mulheres negras e brancas, homens negros e homens brancos, são fundamentalmente distintas. E isso é uma definição de gênero. O gênero binarista classifica pessoas de acordo não só com o gênero, mas como raça. E aí é que tá. A opressão de gênero se intersecciona com raça em nível fundamental, a um nível que eles não são diferenciáveis. Não é à toa que pessoas trans e pessoas negras sofrem muitos dos mesmos mazelas. Não é à toa que pessoas negras e trans têm muitas dificuldades vindas de ambos os grupos. A interseccionalidade desses grupos é absurdamente intricada. Estes grupos sofrem com expectativas de ambas as linhas. Porque a femininidade é branca, a masculinidade é branca, é branco, é definido pelo branco, pela branquitude, por suas intersecções. E aí é que nós temos que começar a olhar aqui. Existem, culturalmente, antes da colonialidade, diversos grupos por todo o planeta que reconheciam um terceiro gênero. Mas aí é que tá. Quando você fala isso, essa fala é um pouco... ela induz ao erro, se você não souber. Porque se assumia que tinha homem, mulher e terceiro gênero. Mas a maioria dessas sociedades, inclusive na Índia tinha vários gêneros, não era bem assim. Os gêneros não eram vistos como opostos e hierárquicos. Porque aqui nós temos que ver uma coisa. O gênero é visto como uma relação... O gênero é oposto... O gênero é concebido como uma relação hierárquica de oposição. Aqui que tá. Uma relação hierárquica de oposição. Aqui que tá. O gênero é concebido como uma relação hierárquica de oposição. O masculino se opõe ao feminino. O homem se opõe à mulher. Mas isso não é necessariamente verdade em sociedades colonizadas ou pré-coloniais. O masculino não necessariamente se opõe ao feminino. Não, eles geralmente têm um fluxo entre eles. Existem relações, o masculino é igual e não se opõe, e existem espectros entre e depois. O terceiro gênero destas sociedades não é necessariamente apenas um terceiro gênero que existe ali. Este terceiro gênero está nessas relações de masculino e feminino, mas também além e entre. E é isso que se manifesta. As relações não são como nós pensamos. As pessoas podem ter ideias diferentes, fundamentações diferentes. As pessoas podem ter culturas diferentes. E o gênero é uma das formas que nós construímos para oprimir as pessoas. Mas por que o gênero foi construído? Para a manutenção do poder. O poder monárquico europeu é bem específico. Ele é bem específico e ele dá uma das bases do racismo. Durante a Idade Média, durante o feudalismo,
aconteceu um fenômeno onde os nobres se consideravam um grupo de sangue superior e sangue único aos plebeus. Isso é uma base da supremacia racial. A justificativa para isso se dá através do controle dos corpos. O controle dos corpos daqueles que existem. O gênero é concebido como uma relação hierárquica de oposição. A mulher é oposta ao homem. E o homem é dominante. Se você for ver na maioria das monarquias europeias, o homem é o único que pode governar. Se a sua primeira filha é uma mulher, não importa. E o seu segundo filho é um homem, vai para o segundo filho. Na maioria das monarquias, aliás, a mulher nem é considerada. Mesmo se você só tiver mulheres como herdeiras, vai para um parente masculino mais próximo. Nas monarquias europeias, a maioria delas era ultrapatriarcal. O homem era o único que poderia segurar. Durante a Inglaterra, durante a maior parte da vida, mulheres casadas não poderiam ter propriedade privada. Só homens poderiam ter propriedade privada. E mulheres solteiras ou viúvas que poderiam ter propriedade privada. Mas a partir do momento que ela se casasse, o homem assumiria toda a propriedade privada dela. Durante a maior parte da Inglaterra, da história inglesa, isso foi verdade. Homens são concebidos na relação europeia colonial como superiores. Isso tem um traço desde a Grécia Antiga. Porque as outras nações, outros povos das regiões não tinham a mesma concepção. Na Grécia, mulheres eram inferiores aos homens, enquanto no Egito não. Inclusive, tem a história de uma mulher grega que foi para o Egito para estudar medicina e quando ela voltou para a Grécia, ela fingia ser homem para praticar medicina. O Egito ensinava a mulheres e durante muito tempo, mulheres no Egito podiam ter relações. A Cleópatra era uma imperatriz. Tinham menos pessoas que eram mulheres, que eram consideradas no poder no Egito, claro. Não é perfeito. Mas essas relações eram muito diferentes da Grécia. E posteriormente Roma. Roma era uma cultura extremamente patriarcal. Extremamente patriarcal. E Roma dá origem à Europa. Quando Roma cai, a Europa se romaniza. Eles se romanizam. Eles pegam tanto o bom de Roma quanto de ruim. Isso eu estou simplificando muito, mas é que, quando Roma cai, existe uma romanização dos povos. E as pessoas pegam tanto características boas quanto ruins da queda do Império Romano. E isso vai evoluindo. E, eventualmente, nós chegamos ao colonialismo. No colonialismo, povos foram impedidos de praticarem as suas relações de gênero e sexualidade. Durante o colonialismo, estes terceiros gêneros foram apagados, considerados hereges, considerados errados. Estes povos foram apagados. E o patriarcado foi implantado na relação dos povos. O patriarcado foi implantado. Foi construído nessas relações. Foi fabricado através dessas relações. O patriarcado se formou e foi implantado nesses povos através do colonialismo. Da colônia, da escravidão. A cultura iorubá não vê gênero de forma binária. A cultura iorubá, o máximo que eles têm é uma relação de ana macho e ana fêmea. Essa relação é anatômica, é puramente anatômica, onde existe uma anatomia que eles consideram uma divisão anatômica. Só que essa relação não é nem binária, nem oposta, nem de certa forma
não é nem binária, nem oposta, e nem hierárquica. Como disse aqui no chat, o povo bugis tem 5 gêneros, até hoje. E aí é que tá. As relações de gênero, quando elas são impostas através da colonialidade, é um processo longo e violento. Indígenas são sequestrados de suas tribos e levados para a Inglaterra, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, os indígenas dos Estados Unidos são sequestrados e levados para a Inglaterra. E na Inglaterra eles são ensinados nos meios do civilizado, nos meios civilizados. E retornados. E são forçadamente colocados em posição de poder. Esses indígenas, eles aprendem que eles são homens. Eles aprendem que eles não são brancos. Eles aprendem que existem nações e dinheiro e que existe uma hierarquia no mundo. Eles aprendem tudo isso. Coisas que eles não sabiam antes. Que eles nunca precisaram. E que eles nunca vão precisar, na verdade. E aí eles são voltados e colocados em posição de poder dentro das suas próprias colônias. E ali, esses indígenas que aprenderam que eles são homens, que eles são não brancos, que hierarquias existem que hierarquias existem dentro do império e que você faz parte de um império, que nações existem e que dinheiro é necessário, eles aprendem tudo isso. E quando eles voltam, eles reproduzem esses sistemas. Eles ensinam as mulheres que elas são mulheres e que elas são não brancas e que existe dinheiro, que eles precisam usar dinheiro, porque este é o caminho do civilizado. Esse processo foi violento, foi longo, foi um processo de apagamento cultural. Você é ensinado que você não é branco. Você é ensinado que você é um homem ou uma mulher. Você é ensinado que você é construído, que você precisa de dinheiro, que você faz parte de um império. Nada disso era uma realidade antes. Nada disso era necessário. Mas agora te ensinaram isso. E eles te ensinaram agora que com tudo isso existem famílias, e você tem que ter famílias, e famílias existem. E você tem que ter a família no nosso modo. E sim, as famílias são formas de... Eu não vou entrar na relação de gênero e família, porque é uma relação bem profunda, mas no futuro é bom entrar na relação de gênero e família. Mas agora você é ensinado que você tem famílias, e que a sua família é sagrada. E você é ensinado que que você é pagão, e que você está em heresia de uma religião que você nem sabia que existia. Isso tudo é ensinado. Isso tudo é, aos poucos, implementado. E assim, o patriarcado se infiltra em comunidades indígenas, em todas as Américas. Se infiltra nos povos escravizados, para onde os povos escravizados existiam. Eles se infiltram nesses povos escravizados, aonde eles existiam. Esse patriarcado se infiltra e é assumido como verdade. Esse patriarcado se infiltra e, através do pensamento colonial, é implantado. E, através do pensamento colonial, é construído. E, através do pensamento colonial, é feito. E então nós chegamos ao nosso ponto. Gênero, colonialidade, racismo são relações inerentes umas às outras. O gênero se interconecta com o racismo. A ideia do binarismo, de que só existem homem e mulher, de que só existe o sexo e de que tudo é científico, vem do pensamento colonial. O mesmo pensamento colonial que criou as ideias absurdas de tamanho de caveiras e tudo mais. O mesmo pensamento colonial que justifica o racismo através de genes e estudos e cores de pele e vagas lembranças e vagas diferenças humanas. O ser humano é então construído
como um ser hierárquico. O ser humano é vendido como hierarquia, como ser, como força hierarquizante. O ser humano, então, as pessoas falam sobre todos os povos fariam colonialismo se tivessem a chance, não só os europeus. O que eu duvido muito. Que eu sinceramente duvido muito. E os povos são dados características universalizantes. Todos os povos são hierárquicos, todos os povos têm divisões de gênero, todos os povos têm ideias raciais, todos os povos. Essa universalização da existência humana eu chamo de universalização da hierarquia. E essa universalização da hierarquia começa, curiosamente, no gênero. O gênero antigo. Como eu disse, os gregos já tinham ideias de gênero. Os romanos, o gênero antigo. E por ser antigo, ele teve tempo de se construir, de se constituir no imaginário europeu, principalmente. E sim, é europeu. A maioria dos povos, além da Europa, não tinham as mesmas ideias. Os japoneses não tinham as mesmas ideias de gênero. Os chineses não tinham. E cada povo tinha ideias únicas de gênero. E no fim do dia, eu acho que cada pessoa deveria ter. Não só povos, mas cada pessoa. Eu não acho que o gênero deva ser imposto como um binário, mas sim que as pessoas possam ter suas próprias construções de gênero da maneira que elas quiserem. E que o gênero não seja mais um binário, ou que ele tenha números limitados. Você tem 8 gêneros e é isso e não tem mais. Você pode ter quantos gêneros você quiser e tá tudo bem. E tá tudo bem. No fim do dia, tá tudo bem. No fim do dia, nós somos só pessoas vivendo em um mundo e o gênero faz tanto sentido quanto dinheiro ou raça. São ficções, fantasias. Fantasias criadas para manter as pessoas oprimidas. E sim, são fantasias. O gênero é uma fantasia. Tanto literal quanto metaforicamente. O gênero é uma fantasia. Ele é algo que nós criamos para dividir pessoas. Ele é algo que nós criamos para hierarquizar. E como é algo que nós criamos, é algo que nós podemos fazer o que quiser. Nós podemos criar mais, nós podemos desmantelar. Como diz no Manifesto Aceleracionista de Gênero, da Vicky Storm, não é possível abolir nada em um nível individual, mas somente em níveis sistêmicos. E o gênero é um sistema. Ele é um sistema ligado ao racismo, ele é um sistema ligado à misoginia, ao patriarcado. E por ser um sistema, ele se manifesta como um sistema. Ele é construído como um sistema. O gênero é um sistema social e econômico. Sim, econômico. Produtos para mulheres e produtos para homens. Você não quer produtos para não binários, você não quer uma divisão. Por que tem produto para mulher e produto para homem? Por quê? Você não quer um produto, mas produtos para não binários. Não, você não quer mais produtos, você quer que não tenha essa linha de pensamento. Porque você não quer isso. Você não quer mais produtos, você não quer mais capitalismo. O capitalismo em si é uma das formas de reforço fundamental de gênero. O gênero é essencial no capitalismo, tanto para a manutenção da propriedade privada, como heranças, quanto para manutenção de casamento, de sistemas de homofobia e de vendas. Nós não devemos nos assimilar, nós devemos resistir. Assimilacionismo nunca. Assimilacionismo nunca mais. A gente não deve se assimilar. Eu não estarei feliz
por ver, nossa, agora tem shampoo para pessoas não binárias. Não, não é isso que eu quero não quero mais produtos. Eu não quero mais produtos. Falsamente, é a mesma merda. Shampoo, você sabe como é que você compra shampoo? Pro seu tipo de cabelo, não pro seu gênero. Eu não quero mais produtos. Eu não quero um assimilacionismo no sistema. Eu não quero mais pessoas não binárias bombardeando o Oriente Médio. Eu não quero pessoas gays no exército. Não quero isso. Eu não quero que o exército exista. Eu não quero que o capitalismo se mantenha. Eu não quero que tenha divisões de gênero em todos os produtos efetivamente. Esse sistema eu quero abolido. Eu quero abolir o sistema de gênero que impõe tudo que existe para todas as pessoas. Esse sistema de gênero. Esse sistema de crueldade, de racismo. E sim, eles estão interligados. Pessoas negras, pessoas trans, pessoas a gênero, pessoas de qualquer linha, eles estão interligados. Tudo em uma intersecção fundamental. Não, opressão de gênero não é a mesma coisa que opressão de raça. Não é. Mas elas estão interligadas porque elas vêm de uma mesma fundamentação da supremacia branca. O gênero vem da supremacia branca. E a libertação real das pessoas não vai vir com assimilacionismo, não vai vir com uma linha de assimilação completa. Não, não, não. Você não estará livre se você estiver assimilado. Você só estará com uma corrente de ouro. Correntes de ouro ainda são correntes. Só existe uma linha para a libertação. E esse é o fim do capitalismo, o fim do sistema de gênero, o fim do patriarcado. E esses sistemas, eles vão cair juntos, eles não vão cair um depois do outro, eles vão cair juntos. Se você acha que o gênero vai simplesmente desaparecer quando o capitalismo desaparecer, não, você está errado. O gênero, ele é fundamental ao capitalismo. Enquanto você não abolir o sistema de gênero, o sistema da supremacia branca, o sistema de racismo, o sistema de misoginia, de patriarcado, enquanto você não abolir todos esses sistemas, você não aboliu o capitalismo. Você não vai abolir o capitalismo. O capitalismo só vai sumir quando todos esses sistemas sumirem. Você não vai se livrar do capitalismo, da opressão, do Estado, sem você sumir com essas coisas. E aí é que está. Nós temos que entender alguma coisa. O sistema de gênero nos oprime de diversas formas. Nós não somos... Pessoas trans que estão marginalizadas no trabalho sexual não são vistas como proletárias. E por isso, muita gente no marxismo, no anarquismo, no caralho a quatro, não vê essas pessoas como dignas de trabalho, dignas de força, dignas de resistência e liberdade. Mas as pessoas são e tem que ter. Se você está no trabalho sexual, você merece dignidade, você merece tudo, tanto para continuar quanto para sair. Você merece os direitos trabalhistas. Não importa o que você escolha. Se você quiser sair, ótimo, maravilhoso, saia. Mas se você quiser ficar, você tem que ter segurança. Porque as coisas são complicadas. As coisas são complicadas. São muito complicadas. No final do dia. As coisas não são fáceis. Tem muitas nuances. Mas é isso que eu digo. As pessoas dizem que quando você vai analisar, o proletário é insuficiente. O proletariado é insuficiente. Mulheres trans, pessoas negras marginalizadas não estão no proletário, não são vistas como proletárias. Quando você vê a arte soviética, você não vê pessoas negras. Quando você vê o pensamento dessa galera, você vê sempre um proletário que está vestido como um proletário de fábrica. Você está visto como um proletário de fábrica. Não, não, não. O proletário não é suficiente. O proletário nunca foi suficiente. Pessoas trans, pessoas gays, pessoas de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros possíveis e imagináveis, de todas as linhas sociais que são muitas vezes excluídas por grupos ultratrabalhistas. Essas pessoas são necessárias, essas pessoas estão lá, essas pessoas merecem viver.
Durante a crise de AIDS, a esquerda excluiu muita gente gay, muita gente trans por preconceito contra a AIDS. Durante a crise de AIDS, muita gente foi abandonada pela esquerda, pela direita, por todos os lados. O proletariado não é suficiente mais. Só temos a linha queer. É a nossa linha de libertação. Porque nós somos e estamos e nós vamos continuar aqui. Nós não vamos embora e eu não vou deixar ninguém nos calar. A gente não vai se calar. A gente não vai embora. A gente não vai se abandonar. A gente não vai deixar de falar. Nós estamos aqui. Nós somos queer. E nós não vamos embora. E queer é ser fluido. É entender que as suas relações consigo mesmo e com o mundo são fluidas. Que você não é algo, necessariamente. Você questiona a fixação do mundo, a criação de aparatos de necessidade. O questionamento de fixação de um mundo fluido. Nós estamos aqui. Nós não vamos embora. E o proletariado não é suficiente mais. O proletariado não é suficiente. Kakashi, ninguém é lumpen. Olha só, vou falar uma coisa. Tipo, o pessoal perguntou aqui, ó. Ah, é lumpen, né? Tipo, o pessoal é lumpen, né? Vou falar uma coisa bem clara. Ninguém é lumpen porra nenhuma. Ninguém é lumpen coisíssima nenhuma. A galera tá lá. A galera existe. Trabalhadoras sexuais existem. Pessoas negras em condições de trabalho horríveis existem. Escravidão ainda existe. Lumpen é o caralho. Lumpen é o caralho. Vou falar essa porra aqui. Trabalhadoras sexuais existem. Pessoas negras existem. Pessoas escravizadas ainda existem. Pessoas em trabalhos informais, trabalhando 12 horas por dia para fazer uma condição de vida da hora, existem. E essas pessoas não são lumpen, essas pessoas são pessoas. Essas pessoas estão lá, essas pessoas têm vida, essas pessoas têm existência, elas têm a falha da classificação apaga. A falha da classificação proletário lumpen apaga essas relações fundamentais entre as pessoas. Relações fundamentais. São relações fundamentais. Essas pessoas existem. Essas pessoas têm família, têm amigos, têm tudo. Lumpen proletariado. Segundo Marx, basicamente todo mundo que está marginalizado o suficiente para não ser um proletariado. Ou seja, e segundo a interpretação moderna de lumpen proletariado, são os trabalhadores mais marginalizados da sociedade, que não têm condições de construir uma relação de produção. São não trabalhadores, mas pessoas morando na rua, trabalhadoras sexuais, são pessoas em trabalho informal, pessoas escravizadas, é tudo lumpen proletariado. É tudo lumpen proletariado. E o lumpen proletariado, me desculpa, tá errado, tá? Parou com essa putaria. Lumpen proletariado é o caralho. Lumpen proletariado, lumpen. Se alguém me chama de lumpen, eu falo, tua mãe, cara. Tua mãe. Caralho, sabe? Tipo, porra, caralho. Se alguém me chama. Sabe? Não, lumpen é um diminutivo de lumpen proletariado. Sabe? Lumpen é diminutivo. Sabe? Lumpen é um diminutivo. Lumpen vem de lumpen proletariado, mas é isso. O lumpen proletariado é o número, são as pessoas mais marginalizadas
ah, tipo, mais marginalizadas do meio social. Hum, hum, hum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como se fosse algo a ser exterminado. Sim, sim, Ian Neves. Ivan das Neves está fumando uma das vezes enriquecido. Não, mas o lumpen proletariado existe. E sabe quem tá no lumpen? Gente queer, gente negra, gente marginalizada em geral. Sabe? É literalmente preconceito de classe. Me desculpa, eu não consigo ver como outra coisa. Lumpen é preconceito de classe. Se alguém me chama de lumpen, eu falo, é a tua mãe. Sabe? Sabe? Caralho. Porra. Sabe? No fim do dia, a resistência queer, a resistência negra, a resistência em geral vem de tanto meios individuais quanto coletivos. Um precisa do outro. Um precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros, tanto individuais quanto coletivos, em meios reais, individuais e coletivos. A luta coletiva, a luta coletiva depende da propriedade individual de se entender. E no final do dia, nós estamos aqui, nós somos queer e nós não vamos embora. E nós não vamos embora. Nós estamos aqui, nós somos queer. E nós não vamos embora. Eu não tô nem aí pra sua moralidade, pro seu moralismo, pra sua tentativa de quebra de realidades humanas. Somos nós, por nós, para nós. É tudo nosso no fim do dia. É tudo nosso. Nada é da burguesia. É tudo nosso. A burguesia tem que ir pra puta que pariu. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Sabe? Foda-se a moralidade. Eu tenho, peraí. Tem mais material anarcoqueer? Olha, a gente faz uma leitura de material anarcoqueer todo domingo, Limpem. A gente já fez leitura do Lugonius, Pela Mais Queer das Insurreições e de uma entrevista da Judith Butler. A gente já tem material e acho que também vamos fazer sobre a história do movimento queer. A gente faz leitura todo domingo, tá? Sobre quase todo domingo, mas a gente faz leitura. Esse domingo é véspera de Natal, então provavelmente vai ser difícil, mas no próximo domingo vai ter coisa. Não, tudo bem, relaxa. Acontece, sabe? Tipo, acontece. O conceito de lumpen é questionado por algum marxista? Sim, alguns questionam. Sim, alguns questionam. Alguns questionam. Nem todos, mas alguns questionam. Tem gente que aceita o conceito de lumpen, tem gente que tenta recuperar ele, mas alguns questionam esse conceito sim. O termo lumpen no Brasil especificamente ofensivo. É bem ofensivo, eu diria. Eu diria que não é só no Brasil não, tá? Tipo, pô, falar a real.
Eu vou falar a real, acho que não é só no Brasil esse rolê, não. Sabe, tipo, desculpa aí. Sabe, talvez não na Europa, mas sei lá. Chega pra um. Chega pra um boy americano latino pra você ver o que te acontece, chama ele de lumpen. Sei lá, tipo, não recomendo não. Não recomendo muito não. Sabe, tipo, ele é, ele é percebido como um termo ofensivo, sabe? De forma. Ele é percebido como um termo ofensivo, tá? Ele não é percebido como um termo. Diria que na maioria dos lugares. Diria que na maioria dos lugares. Qual o próximo tema de anarcoqueer? Eu não sei ainda, tenho que pensar. Primeiro, ele não ia entender nada. Segundo, você explicasse a porra do caso. Primeiro, não entender nada. Primeiro, não entender nada, é real. Tipo, mas se explicar, a gente te dá. É, tipo. Sei lá. Não recomendo você chamar a galera de Lumpen, não, galera. Tipo, fica meio. Sei lá, parece meio ofensivo. Eu vou mentir, não. Mas não vou mentir o rolê, não. Mas é, tipo. No fim do dia, quando nós estamos falando de libertação queer, nós não vamos fazer libertação queer através de um meio clássico das teorias de 1800. Sinceramente, a galera de 1800 não sabia porra nenhuma sobre a nossa luta. Tipo, não sabia porra nenhuma. Desculpa, o Marx não sabia sobre a luta queer. Me desculpa, ele fez muita coisa, mas não sabia. Sabe? Ele não manjava. Ele não manjava. Aquela galera de 1800, eles não manjavam na luta queer. Lenin não colava com os gays da Rússia. Me desculpa, o Lenin não colava com os gays da Rússia. Tipo, a luta queer vai ser feita por pessoas queer, para pessoas queer, e vai ser feita por libertação. E para a libertação. Vai ser feito para a libertação de um todo, porque no mundo queer a gente tem que ver uma coisa. A colonialidade do gênero não vai acabar se a gente simplesmente conseguir nosso assimilacionismo. Ela não vai acabar. Ela simplesmente não vai acabar. Nós só vamos ser livres quando todos os sistemas que nos oprimem acabarem. Correntes de ouro não deixam de ser correntes. Jaulas douradas ainda são jaulas. No fim do dia, sejam queer. Serão. Recomendo. Até a próxima, pessoal. Até, tchau, tchau. Deixa eu falar o tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.